Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital, eu sou Israel Mazakorati, comigo novamente está Fábio Glaser. Nós vamos para este que é o sétimo encontro nosso, discutindo o assunto das disciplinas espirituais, a prática daquilo que nós temos aprendido biblicamente e também com a tradição espiritual cristã, da fé cristã, os passos práticos que dão para nós aquilo que precisamos para o nosso crescimento à imagem de Jesus Cristo. Nosso ponto de partida tem sido a certeza, a convicção bíblica de que nós podemos ser como Cristo e vivermos a vida que ele viveu. E a gente não vai conseguir isso se a gente não dar passos práticos de acordo com aquilo que a gente enxerga ele mesmo fazer, ele mesmo realizar. As disciplinas espirituais nos ajudam justamente nisso. A gente já passou por várias disciplinas espirituais, né, Fábio? E a gente terminou o nosso sexto encontro falando sobre jejum, mas também dando um gostinho aí do que estava por vir, né? A gente viu que tem algumas coisas ainda que a gente ainda precisa conversar sobre jejum, certo? Certo, acho que jejum é uma daquelas que vale a pena a gente estender um pouco mais. Com certeza. Principalmente essa parte prática do jejum, né? Uhum. A gente Tão misterioso pra gente. eu acho que algumas coisas, acredito eu, a gente tenha conseguido limpar o caminho aí, né, para que a gente desmistificasse algumas coisas relacionadas ao jejum, principalmente aquela ideia, né, de algumas coisas estranhas, algumas abstinências que por mais que possam ter o seu lugar, né, elas não são jejum, né, Uhum, então a abstinência do mundo virtual, né, pô, isso pode ter o seu lugar, com pode ser uma certeza. disciplina interessantíssima para que a pessoa realize, a gente só não pode confundir os conceitos, tampouco as práticas, né? Uhum. A gente não está falando de jejum. Jejum é a abstenção de alimento, né? E a ideia não é simplesmente se abster do alimento, mas é a criação de uma experiência onde a gente consegue perceber a relação nossa e até emocional, afetiva com o alimento. A gente descobre carências, a gente descobre ansiedades, a gente descobre meios pelos quais a gente tem tentado suprir, né, algumas carências emocionais e até mesmo espirituais por uma má relação com o alimento e tantas outras coisas que vão se É, desdobrando eu daí, acho que né? isso resume bem o que a gente falou no episódio anterior, que foi justamente o jejum é uma experiência física intensa, mas o objetivo dessa experiência não é essa própria experiência física. É uma Uhum, experiência com Deus, é uma coisa espiritual. exato. Claro que não dá para traçar uma linha e separar um do outro, mas a gente não pode achar que é uma dieta forçada, Uhum, né. Não é uhum. simplesmente um negócio que você vai vivenciar fisicamente, ele é muito mais do que isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pregação aqui na Iba Viva sobre o jejum. Foi uma série que nós fizemos, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, alguma Uhum. coisa assim, sobre disciplinas espirituais. Eu fiz uma pregação sobre jejum e oração. E aí depois uma pessoa veio falar comigo na semana, assim, né? Falar: "Ah, não, eu gostei daquela pregação, mas aí aquilo lá já que você falou, já tá tranquilo, porque eu faço jejum intermitente". Isso. Então, vamos lá, vamos começar de novo, né? Como se fossem as mesmas coisas. O Uhum. jejum intermitente é uma técnica, né? É uma ferramenta, é um recurso usado para desintoxicação, usado como uma estratégia de regime, né? De controle de compulsão alimentar, mas o jejum intermitente não é o jejum espiritual do qual nós estamos falando. Inclusive nenhum de nós 2 aqui tem experiência, nenhum de nós 2 estudou nutrição, a gente não sabe, não vai discutir, esse Exatamente, não, não é o não. âmbito, né. Não são os benefícios para sua saúde, para sua glicemia, para sua gordura, não é disso que se trata. Uhum. Bom, mas aí a gente precisa falar um pouco mais da prática desse jejum então, né, como fazer, né. É comum que as pessoas às vezes, acabam se encantando com o assunto de disciplinas espirituais. Acredito que nós estamos vivendo um tempo muito propício para esse encantamento, porque a gente vive num universo virtual que fala muito sobre foco, sobre disciplina, sobre alcançar objetivos, sobre definição de metas, propósitos, etc. Esse é um assunto que dá assim um prato cheio para esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter esse discernimento de que nós não estamos falando sempre a mesma coisa, Uhum. mas é normal que as pessoas olhem para as disciplinas espirituais como um assunto encantador e saiam querendo, né, fazer as coisas e tal.
E às vezes fazem isso muito mais na emoção do que sem ter parado para pensar qual o verdadeiro objetivo de uma disciplina como o jejum, tampouco como fazer o jejum, né? Você já aconselhou pessoas assim para que quiseram começar a disciplina espiritual do jejum? Você já aconselhou pessoas? Tanto nesse cenário que você descreveu, quanto no cenário oposto de falar assim: "Não, jejum não é para mim, eu não consigo, Uhum. já tentei, já desisti, eu fico com dor de cabeça, eu tenho medo de morrer de fome, medo de inanição", porque leu em algum lugar que se ficar sem comer muito tempo, o Uhum. corpo começa a digerir os próprios músculos e Uhum. algo assim. Então, eu já vi tanto esse excesso de vontade, quanto às vezes um receio. É, E interessante. acho que, parte até da literatura que a gente recomendou aqui ao longo dos episódios, eles, ajudam a desmistificar um pouco Sim. tudo isso. Eu acho que é bom esclarecer mesmo que esse risco de inanição com o jejum, assim, se você tiver inanição, você está fazendo errado, né. Uhum. Outro Uhum. que a gente vive numa época de tanta fartura e a gente come muito mais do que precisa, né, gula Sim. e obesidade são problemas muito mais reais do que pessoas morrendo de inanição hoje em Uhum. dia. Então, acho que para o nosso ouvinte saber que quando ele começar a fazer essa prática e sentir fome, isso não é fome de verdade ainda. Seu corpo Uhum. não vai começar a se digerir, isso vai levar É. muito, muito tempo para acontecer. De uma certa maneira, temos que falar que o jejum é seguro de ser Uhum. feito, Uhum. mas que agora, falando também para o teu público que você havia descrito aí, do pessoal com muita vontade, vale a pena ter um plano. Uhum. Começar pequeno, não precisa começar a passar fome. O objetivo não é passar fome, né, Sim. lembrando que não é disso que se Não é trata, sacrifício, né? e é algo que se aprende com a prática, assim como qualquer outra prática leva tempo, Uhum. exercícios físicos, enfim, outras disciplinas Uhum. das quais a gente já falou aqui levam tempo, o jejum também. Uhum. Eu e você tivemos uma conversa há 1 ou 2 anos a respeito desse assunto, quando Foi. eu queria começar a praticar, e você Foi. falou, eu acho que eu tinha tentado fazer de 24 horas, aí eu falei: Uhum. "Israel, não deu, não consegui trabalhar". Ele falou: "Cara, por que 24 horas? Uhum. Começa com 6, com 12, É. toma suco enquanto está fazendo Uhum. jejum, não precisa cortar tudo, depois que você Uhum. conseguiu, corta o suco", enfim. É. Tem alguns jeitos de você fazer um negócio mais planejado para você Sim. não se perder nesse objetivo e Sim. o jejum se tornar uma distração no É. final das contas, ao invés de se tornar uma ferramenta, né. É. É. Mas acho que esses erros e acertos fazem parte da jornada. Eu não sei como foi para você no Faz. começo, mas Toda disciplina, né? Já que a disciplina é um meio para um fim, né? A gente vai aprendendo com erros e com acertos no processo, né? aham, Então, eu acredito que um deles é a gente querer fazer propósitos maiores do que o nosso corpo está preparado para suportar. uhum, A mesma coisa vale para a oração. Eu quero começar a fazer a disciplina da oração. Então, amanhã eu vou separar 3 horas de oração, né? Você não vai conseguir, né? E o resultado disso vai ser uma frustração, sentimento de culpa. E o sentimento de culpa não é por causa da oração, foi porque você não pensou o que você estava fazendo, só por isso, né? A mesma coisa vale para qualquer outra disciplina. Eu preciso começar a ler a Bíblia, então eu vou ler o Antigo Testamento essa semana, uhum. né? São alvos maravilhosos, né? Mas eles não são realistas, eles não são praticáveis, não é esse o objetivo, não é fazer por fazer, né? Então, o jejum é uma dessas disciplinas pela complexidade, né? Porque envolve muita coisa, né? Envolve o corpo, e envolve sim a dor de cabeça, né? Tem muita gente que quando fica com fome, fica com dor de cabeça, você percebe o humor das pessoas, né? Tem gente que com fome vira um leão, né? Fica Uhum. nervosa, fica irritada, né? Então, a irritabilidade é uma coisa que aparece ali. Então você tem que aprender a ir lendo o seu corpo, a entender certos sinais e tal. Então começar tirando uma refeição apenas, né? Eu acho que é sempre o melhor caminho, porque é a tua primeira experiência às vezes com aquilo. Você já ficou sem comer por algum motivo, entende? É diferente quando você planeja aquilo, né? Então você vai planejar aquele dia não ter o almoço. Ela é uma refeição importante. Então eu vou tomar um café da manhã sem. É importante isso também, né? Quando você vai jejuar, tente fazer. Vou criar um cenário aqui, tá? Não é a regra, né? É Aham. apenas um exemplo, né? Então, tente fazer um café da manhã simples, nada demais, né? Talvez ali 2 ovos, uma fatia de pão, uma fatia de torrada que você está acostumado a Então, não comer. precisa reforçar a Não, refeição não, anterior, né, exato. pra estocar. Você não vai comer uma feijoada no café da Isso. manhã porque você vai jejuar. Não, não. Tranquilo, uma fruta, algo simples, entende? Suficiente
para o café da manhã. Não é para te sustentar no almoço também, o suficiente para o café da manhã. E aí você vai chegando perto do almoço, você vai começar a lembrar que você está em jejum, porque a fome vai Provavelmente chegar. depois do café da manhã já vai começar, você vai começar a Exatamente. pensar no almoço já Exato, que vai pular. exato. E aí é que eu acho que começa a entrar o exercício, e aí a gente vai começar a percebendo essa relação. Uhum. O que que você faz quando você começa a sentir fome? O que que você faz quando você começa a se lembrar que a tua próxima refeição vai ser só no meio da tarde porque você vai quebrar o jejum comendo uma fruta apenas, entende? E depois você só vai jantar de fato, entende? Isso gera ansiedade, isso gera aquele sentimento de eu não vou conseguir, é melhor eu desistir, Uhum. gera muitas coisas. Esse é o momento onde você vai começar a entrar com a sua espiritualidade, entende? Eu tô com fome, né? Usa isso. O que é ter fome? Mas no sentido espiritual, ter fome de Deus, quanto os textos bíblicos falam tanto, né? Você percebe que o teu espírito tem essa fome? Você só não deu o espaço para que ele se manifeste, porque você distrai ele com tantas coisas. Mas o teu espírito tem essa fome. Uhum. O Espírito Santo de Deus habita em você, né? Então é necessário que a gente use essa experiência de que assim como o meu corpo físico sente fome e ele dá sinais de que ele precisa comer, ele me dá dor de cabeça, ele me dá tontura, ele me dá irritabilidade, são sinais que o meu corpo vai me dar de que eu preciso comer, né? Então a gente utilizar isso para nesse momento encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. É a hora de você abrir a Bíblia, ler um texto, meditar, orar naquilo, pensar naquilo, cantar ao Senhor, cantar os salmos, entende? É esse tipo de coisa que eu acho que pode ir entrando como uma boa maneira de você aprender a ir lidando com estas sensações que vão surgindo, que são provenientes da abstenção do alimento, né? É uma boa chance de aprender a se observar, Uhum, né? Dar atenção àquilo que está acontecendo e não deixar aquilo dominar o momento, porque senão perde o propósito também. Se a sua claro. irritação dominar você naquela hora, se perde o Uhum, propósito, mas é observar a irritação e cuidar dela. é. Uma dúvida que surge muitas vezes é: tá bom, então se eu vou jejuar por que sejam 8 horas, então eu vou ficar 8 horas orando? Mas Israel, eu trabalho, Fábio, eu tenho Uhum, criança, como é que eu. Não. Tem uma hora ali que você vai separar para orar, e talvez você queira uhum, tirar aquele dia até para orar mais, fazer uma leitura específica de alguma uhum. coisa, mas não deixe de fazer seus afazeres. Você não Sim, precisa agora anunciar para o sim. teu chefe, olha, pegar um atestado, avisar a família que, olha, querida, as crianças são tuas Aham, hoje, porque hoje eu vou jejuar, hoje aham, eu vou sumir daqui. é. Não se trata disso, não se trata de fugir das responsabilidades, é justamente de tentar acomodar tudo, inclusive os É. afazeres. Com certeza. É interessante porque você tem o controle. Quando você está falando de uma disciplina que você vai pôr na sua agenda, você vai ter que pôr na sua agenda com uma certa sabedoria, Uhum, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade, sei lá, a gente treina corrida, nós dois temos isso em comum. sim. Eu tenho um treino que vai exigir bastante do meu corpo e eu preciso estar hidratado, eu preciso estar bem alimentado, tudo mais. Eu não vou fazer jejum na véspera. Uhum. Entende? Se você não está habituado a fazer isso, então seu corpo vai sentir as consequências disso na hora do treino. Então, não faça isso. Faça o jejum num dia apropriado. Se fazer o jejum durante a semana, no tempo de trabalho, na rotina do trabalho, é algo que não é praticável para você, coloca no final de semana. Entende? Experimente isso, experimente essa disciplina no sábado, num domingo, entende? Num período mais assim, mais tranquilo da sua semana. E depois de algum tempo, onde o seu corpo já está mais habituado com o jejum, quando você já está mais controlado, vamos dizer assim, né, nas suas compulsões e tudo mais, aí você começa a arriscar fazer isso durante a semana, num dia de trabalho, né? Eu particularmente, eu já me acostumei, inclusive, a fazer treinos de corrida longo em períodos longos de jejum. Uhum. E o meu corpo já não sente esse baque, entende? E isso é fruto do quê? Não veio da hora para outra. Isso foi uma coisa que, sabe, com a prática, com a experiência, com a tentativa, com o erro, com o acerto, a gente foi percebendo, Eu acho que né? nenhuma recomendação é melhor do que comece, né? Saia Exato, fazendo, exato. erre, acerte. É. Uma hora você vai achar o ritmo, assim Aham. como
cada um, por exemplo, também na corrida, a gente tem nosso jeito de treinar, nossos horários, a nossa Uhum, rotina, cada uhum. um descobre a sua também Sim, para o jejum. é, Acho que tem que começar. é. Até isso que você falou do trabalho, por exemplo, meu primeiro jejum, quando eu comecei, eu fiz esse jejum extremamente longo, que eu cheguei e fiquei com dor de cabeça, super Uhum, improdutivo. Ainda foi um dia de ir pro escritório, assim, foi um erro ter feito uhum, daquele jeito. uhum, Mas depois percebi que dá sim para fazer em dias de trabalho. Eu só precisei uhum. encurtar naquele Sim. período para depois ganhar essa elasticidade para poder Uhum, estender um pouco o uhum, período. uhum. Até porque tem uma hora que já não gera aquele mesmo efeito no seu É, corpo. Então, o é, próprio jejum já não está mais gerando aquilo. Então, você precisa estender um é, pouco para continuar tendo é. sentido, né? Sim. Não é que também se torna um objetivo. Eu preciso chegar nos 40 dias que Jesus chegou, então vou começar agora. É. Não é isso também. Aham. É sempre fazer o jejum ter propósito, né? Então, Uhum. ter certeza de que a prática tá Sim, mantendo sim. o E propósito. mesmo um resultado negativo, como esse que você colocou, da tua experiência das 24 horas, como resultado da negativo, da irritabilidade, que você deixou uma experiência espiritual do jejum se tornar quase que um pecado, né, de irritação, isso são experiências positivas dentro desse processo, Sim. porque elas fazem parte dessa curva de aprendizagem, né? Então, quando você permitiu que a irritabilidade, né, tomasse conta de você, interprete isso, né? Poxa vida, né? Será que realmente tem sentido, né, eu ficar tão irritado, tão irritado? Uma coisa é o sinal do meu corpo, a outra coisa é eu permitir que um sentimento me domine desse jeito, Uhum. entende? E aí você pega a experiência da irritabilidade para qualquer outro sentimento, né? Quer dizer, ter o impulso, né, raiva, isso é normal. Agora, eu vou permitir que isso me controle do jeito que está me controlando, Exato. né? Olha como que o jejum abre portas de autoconhecimento, né? E isso tudo são coisas que precisam ser trabalhadas em Deus, Já né? confessa o pecado, né? Já vai para oração, já sai confessando. Exatamente. O seu jejum deu resultado, entendeu? Exatamente. Já foi bom nesse sentido, né? Te levou a pecar, você já confessa e já. te, te levou a pecar ou só te tornou É. consciente do que você ainda não tinha percebido sobre Exato. você mesmo. Mas o jejum tem isso, né? A gente vê, né, como a gente deu alguns exemplos no nosso encontro anterior de jejum praticado por Jesus e de ele ter deixado claro para os seus discípulos, né, ter outra comida para comer e a comida dele é fazer a vontade do Pai, Hum. né? Nada mais importante do que isso, né? Então, levarmos isso em consideração quando estamos jejuando. Nós estamos fazendo algo que Jesus fazia, queremos fazer com a sabedoria que Jesus aplicou nessa disciplina e também os propósitos que Jesus aplicou nessa disciplina. O jejum não é um sacrifício para você conseguir as coisas de Deus, jejum não é a mesma coisa que ritual de técnica de emagrecimento, coisa assim, não. Jejum tem algo muito claro e específico no seu propósito, que é a intimidade com Deus, que é o crescimento espiritual, que é este autoconhecimento necessário para que cresçamos espiritualmente, né? Então, o jejum traz toda essa experiência positiva de crescimento, E o né? jejum é algo privado, né? Eu acho Uhum, bom lembrar, apesar da claro. gente estar aqui compartilhando exemplos da nossa prática, Uhum, a ideia do jejum, isso não é se tornar público. Claro, os sim. familiares ali, quem está próximo vai acabar percebendo, às vezes é por questão prática, você precisa avisar, olha, eu não vou comer com vocês hoje, enfim, Uhum. algo assim, mas criar uma plataforma de que hoje é meu dia de jejum, aí você vai jantar com os amigos, você de propósito só pede uma água ali para Uhum. todo mundo. Não se trata disso. Não, Dá de jeito para dá nenhum. para fazer isso com, a gente deve e dá para fazer com discrição, né? O jejum ele é algo, É. é uma disciplina interna, né? A gente acabou não falando disso, mas existem disciplinas que são interiores, internas, outras que são exteriores, que são públicas e precisam ser públicas. Uhum. Essa é uma daquelas que o próprio Sermão do É, Monte, como a gente havia lido, recomenda que a gente não é. trate de maneira, né, Com não certeza. ostente o jejum. E talvez até para alguns exista um pouco a tentação de falar, nossa, eu estou conseguindo, que legal, pô, eu queria que os outros soubessem. Uhum. Não se trata disso. Uhum. Isso é algo seu com Deus, quanto tempo que é. É até bom que seja assim. Uhum. Não deixa ninguém saber, faz o tempo que você conseguir fazer para o seu proveito. Se não estiver fazendo Uhum. sentido, você para de fazer. Uhum. Enfim, mas é algo entre você e Deus. Isso eu acho importante Perfeito. lembrar. Perfeito, Fábio, perfeito. E essas são disciplinas, né, que cuidam da nossa vida interior, né? O Uhum. jejum
com certeza é uma das mais marcantes, assim, né? E tem outras duas que a gente ficou de conversar hoje também, Uhum. que tem uma relação muito grande com outras disciplinas espirituais, que é a solitude e o silêncio, né? Então, talvez essas disciplinas, né, que também tratam muito desse nosso mundo interior, sejam das mais malucas possíveis no mundo em que a gente vive, né? Você pensar em pessoas intencionalmente procurando solitude e procurando silêncio, né? Então, são duas disciplinas que a gente também percebe nas escrituras e a gente pode bater um pouquinho de papo agora sobre elas também, né? Sim, você falou que no mundo de hoje é difícil até contextualizar essas palavras, né? Falar, nossa, nem tem espaço para estarmos sozinhos ou para o silêncio, é tanto barulho, são tantas Uhum. vozes, a gente bombardeado por informação. Mas, por outro lado, essa disciplina não é nova, ela é Não. antiga, então a necessidade de perseguir elas já existe há muito tempo. Sim. A gente vê na prática do próprio Jesus em diversas passagens, inclusive na de Mateus 4, que a gente havia discutido aqui, quando ele é Sim. tentado no deserto, onde ele está lá sozinho. Uhum. E não fala que ele estava cantando, gritando, ele provavelmente estava em silêncio É, e estava é, sozinho. Então o é. jejum está ali acompanhado, né? Difícil às Sim. vezes destrinchar que disciplina ele estava praticando, na verdade é um monte ao mesmo Isso, tempo. isso é uma necessidade muito É, nossa, né? De ficar é que a gente quer ser dissecando as coisas, didático, né? né? Exatamente. Mas ele estava ali sozinho, estava em silêncio e Jesus frequentemente busca esses momentos de separação, seja dos discípulos, seja do povo, e não que ele não quisesse estar próximo dos discípulos ou das pessoas. A gente Uhum. vê, tem um monte de coisa que acontece, a maior parte do que está narrado a respeito dele é justamente estando próximo das pessoas e a obra dele é para as pessoas, Uhum. né? Uhum. Mas claramente ele precisava desse tempo de afastamento Sim. para de alguma maneira vou usar uma palavra meio herética, para se energizar, mas para se encher, né, É, de algo e não ficar no silêncio para se esvaziar, pois é. apenas, mas para se encher do Espírito Santo e estar Sim, capacitado para a obra. Então, sim. eh, eu acho que em todas as épocas sempre vão falar que é muito difícil fazer isso. Talvez Uhum. hoje seja mais difícil, mas eu não sei se Uhum. naquela época, É. para Jesus foi fácil. Eu acho que também era um desafio. Toda cultura traz os seus Sim. desafios que conflita com essas disciplinas. É interessante, isso daria um assunto totalmente novo, mas é interessante você notar que são disciplinas que elas são contra a cultura, porque são contra a natureza. Então, a cultura de um local e de uma época é fruto da comunidade humana que ali está, né? Uhum. Então, são expressões da nossa própria natureza, nossos desejos, nossos anseios e assim por diante. A cultura é fruto disso. E a disciplina espiritual, ela nos ajuda a trabalhar contra essa nossa natureza para que assimilemos uma segunda natureza. Essa segunda natureza é a vida do Espírito, é a Uhum. vida de Cristo germinando em nós, né? Então, esse é o objetivo. E a nossa cultura, com certeza, por exemplo, a nossa cultura, nós viciamos em entretenimento. Então, mesmo que a gente está em silêncio, a gente percebe que a gente não consegue ficar sem o celular, sem ter alguma coisa que esteja preenchendo O espaços. silêncio, ele não tem valor, né? Não tem valor. Ele precisa Não ser tem valor. ocupado por alguma coisa, Não ele é tem como se valor. fosse um vácuo, né? Exatamente. Você vê isso na oração das pessoas. As pessoas têm dificuldade de ficar em silêncio na presença de Deus. E às vezes, numa oração, uma pausa muito longa já dá ansiedade. Você vê nos Salmos, algumas Bíblias, talvez a dos nossos ouvintes, as Bíblias de alguns tenham uma pausa, né, um selá. Às Uhum, vezes até são só alguns parágrafos, de distância, linhas em branco que uhum, tem entre os Salmos, uhum. porque aquilo às vezes durante um hino era um período de É, silêncio, alguns dizem que era quando o pessoal se levantava, enfim, mas tem uma questão ali de é. de ficar quieto E é e fazer interessante. alguma outra coisa ou não fazer É. nada, né. Ou a notação musical, a fermata, né, Isso. o silêncio faz parte inclusive da música. É interessantíssimo isso, tem uma sabedoria aqui, né. E é curioso, cara, porque quando a gente vai praticar uma disciplina de silêncio, de intencionalmente ficarmos em silêncio, por isso que a gente sempre trata junto, porque geralmente a solitude vem junto com isso. Dificilmente você vai conseguir ficar em silêncio na companhia de diversas pessoas e etc. Embora
da disciplina do silêncio, você tira uma sabedoria de como que você consegue silenciar as vozes ao seu redor para que você se concentre em Deus, para que você Uhum. concentre-se no essencial e ouça o essencial, né? Então, o silêncio ajuda a gente a trabalhar isso, né? Gente, de novo, a literatura que a gente recomendou é fundamental, que vocês não fiquem somente no que a gente está dizendo aqui. Deixa eu já aproveitar, deixa eu só fazer. O negócio é meio O caótico merchan. aqui, né? Você, meio alemão, deve ficar pirado fazendo essas coisas Não, comigo, fica né? tranquilo, cara. O Henry Nouwen, que é um dos grandes nomes da espiritualidade cristã no mundo contemporâneo, já falecido em 1995, deixou uma grande quantidade de obras. Ele tem esse livrinho que, para mim, é um dos meus preferidos dele, que se chama O Caminho do Coração. O Caminho do Coração. E nesse livro ele trata principalmente de solidão, silêncio e oração. Solidão, que na verdade aqui é a disciplina da solitude, né? O silêncio e a oração. É um livro que ele escreve pensando em ministros, em pessoas que atuam no ministério cristão, né? Embora a leitura desse livro vai te mostrar que você tira aqui coisas para muito além da prática ministerial, mas para a própria vida. E ele faz isso revisitando aí, né, a prática da espiritualidade do que ficou conhecido na tradição espiritual cristã como pais e mães do deserto. Foram essas pessoas que se dedicaram de uma maneira muito mais intensa a vivenciar as disciplinas espirituais, de fato retirados da sociedade, de fato retirados do mundo, né? Então você tem diversos conselhos interessantes para encorpar essa conversa que a gente está tendo aqui de uma forma mais superficial, né? E a gente vê esse silêncio, né, Fábio, praticado por Jesus, solitude praticado por Jesus, e a gente vê isso nas entrelinhas, né? Você estava citando Mateus 4, Uhum. em Marcos 1 tem um texto legal, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Você percebe que é um movimento semelhante àquela do jejum de João 4. Uhum. Jesus está fazendo alguma coisa, de repente chegam os discípulos, né, e encontram Jesus, né? Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O que Jesus está fazendo, né? Intencionalmente, ele está se levantando antes de todos os outros, e a gente quer crer que isso aqui não é uma insônia, né? Isso é de fato intencional, onde ele sai de casa e procura um lugar deserto. Para no lugar deserto, de madrugada, antes do início do dia, antes do agito, antes das conversas, ele ter um momento com o Pai. E daqui vem orientação para o seu ministério, né? O produto disso é que Jesus instrui os seus discípulos quais são os próximos passos que eles precisam dar dentro do seu ministério, né? Jesus nos ensina com isso, né? A sabedoria de nós separarmos tempo para de fato estarmos com Deus. Não na companhia de música, não na companhia de livros, não na companhia nem mesmo da Bíblia, não na companhia dos nossos entretenimentos, né? Mas exclusivamente na companhia de Deus. O silêncio e a solitude são disciplinas que criam esse espaço, que criam esse ambiente, né? Eu concordo, e eu acho que o jeito prático de olhar para essas disciplinas, eles têm esses nomes todos bonitos e difíceis, e em português às vezes arcaico, mas que nem você falou, é o sair da agitação. São as É. disciplinas de refrear um pouco tudo aquilo que agita a gente. E você tinha mencionado o jejum de mídias sociais, por exemplo, Uhum. mas para mim, eh, as mídias sociais me agitam. Eu, por exemplo, eu gosto do X, né, do Twitter. É um negócio que eu gosto. Quando eu tô num momento ali esperando na sala para ser atendido por um médico, alguma coisa, eu sempre pego, vejo Uhum. notícia, eu tô sempre alimentando com aquilo. E eu percebo como aquilo também me agita Uhum. e me perturba. E para eu conseguir sentar e orar, eu preciso fazer isso de manhã e tem que ser antes de olhar a mídia social, antes de olhar meu e-mail do trabalho. Então, criar essa bolha longe do agito.
Uhum. Claro, vai ter o silêncio, eu vou estar sozinho, mas como você mesmo mencionou, às vezes você não está necessariamente num lugar silencioso. E não quer dizer que por causa disso, porque É. tem um vizinho ouvindo música alta, que você jamais vai poder praticar essa disciplina. Não é isso. Uhum. Mas é conseguir não deixar que aquilo te agite. Uhum. Né? Criar uma proteção, deixar que Deus te ajude a criar uma proteção e saber quais são os gatilhos que te tiram do seu centro e que Uhum. vão te fazer ficar agitado. Uhum. Para mim, pelo menos, essa eu tô descrevendo a minha prática. Sim. Precisa ser de manhã, porque se for meio-dia, 1 da tarde, quando, sei lá, no horário de almoço, eu já tô muito agitado. Eu Uhum. não vou ter um momento produtivo com Deus, Uhum. que vai talvez ter telefone tocando, eu não vou conseguir me concentrar da mesma maneira. Algumas reuniões pelas quais eu já deveria ter orado já aconteceram. Uhum. Aquilo me dá ansiedade, às vezes no meio da oração eu tô ansioso e lembro, enquanto eu tô orando, que eu preciso fazer uma outra coisa. E isso é uma oração, eu vou falar, um pouco mais improdutiva do que se fosse de manhã. Uhum. E eu também acho difícil desvincular essas duas É. disciplinas das quais a gente está falando de oração, porque no fim Sim. elas são a cama para a É. gente poder um momento de dedicação, que nem você falou, uma exclusividade com Deus. É. É. Não sei se a sua prática é diferente da minha. Não, tem isso. Ela entra também para mim como uma disciplina que me ajuda em dias conturbados, assim, interiormente conturbados, né? Então, tem dias que a gente sente o acúmulo, né, de uma carga emocional, espiritual, relacional, enfim. E para mim, o corpo pede já, né, o silêncio e a solitude, né? Em termos práticos, né? E a gente tá falando disso de novo, apenas para ilustrar algumas coisas para que as pessoas que nos ouçam Sim. tenham alguma referência, né? É sair para dar uma caminhada, né? E eu geralmente faço essa caminhada completamente fora de onde é o meu lugar habitual de fazer caminhada e correr. Então, aqui em Vinhedo eu subo para Represa 2. Então, aí eu não vou levar meu celular, eu não vou levar fone de ouvido e nem nada. É um lugar que passa pouco carro, raramente você cruza com alguém, né? Nesse caminho eu vou ter muito mais contato, e quase que chega um determinado ponto, é quase que exclusivo contato com natureza, né? Às vezes até animais, né, que aparecem por ali. Então, para mim, esse é o momento sabe, de fato silenciar. E aí é legal, Fábio, porque a gente vai também, de novo, é algo que essa disciplina vai te ensinando, que não só a gente quer silenciar os barulhos externos, mas quando a gente aprende no silêncio e na solitude que a gente conseguiu deixar fora todos aqueles sons do nosso ambiente exterior, os ruídos do dia, do entretenimento, da música, dos carros, enfim, a gente descobre que dentro da gente existe um turbilhão. Uhum. E aí a gente percebe que dentro de nós existem talvez até mais vozes gritando do que do lado de fora. Entende? Isso, como você falou, né, da rede social que te agita, né? Isso para mim tem sido um meio de eu perceber isso, né? De eu perceber que eu, ao longo dos meus dias, isso vai, cara, no curso natural da vida, da rotina, né? A gente se permite encher de coisas que geram dentro de nós essas vozes, essas inquietações que não deveriam estar ali, né? E aí esse é o desafio do silêncio, porque você está quase tampando o ouvido, mas em um lugar completamente deserto. Você está tampando o ouvido porque, na verdade, você está ouvindo as vozes que estão vindo dentro de você, Não né? sei se é o Graciliano Ramos ou Guimarães Rosa que falam que você consegue tirar o homem da favela, mas você não tira a favela do homem. Uhum, Que é, às vezes, aquela sensação, você fala, nossa, eu vou para um lugar lindo, onde só tem natureza, e uhum, vai ser maravilhoso. Aquilo vai me uhum, curar a alma. uhum, E aí você vai lá, senta naquela praia linda, uhum, e não é tão é, legal. Daqui a pouco tem pernilongo te picando, aí o sol tá uhum, te irritando. Aí daqui a pouco você quer ir pra casa porque você já encheu o saco do é, lugar. Porque você percebe que os problemas vão junto com a gente, que a gente carrega isso com a gente, né? é, Acho é, que é disso que você tá falando, né? exatamente. E aí a gente descobre, cara, que a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo. Uhum. Você descobrir isso é traumático até às vezes, porque você descobre que quando você, na prática de uma disciplina conjunta de jejum, desculpa, de solitude e de silêncio, pouco tempo sozinho e sem fazer nada, você começa a entrar em pânico e você quer procurar alguma coisa para fazer.
E aí você descobre que você desaprendeu, você não sabe ficar sozinho com você mesmo. Você precisa de companhia, você precisa de entretenimento, você precisa de um livro, você precisa... E aí vai de cada personalidade, né? Você precisa de alguma coisa que preencha aqueles espaços, né? Se a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo, né? Como é que a gente vai aprender a ficar sozinho com Deus, que é Espírito, Uhum. né? Deus que está, às vezes, num sussurro da natureza, né? Que está reservando para nós encontros com Ele na contemplação da sua criação, né? E a gente não consegue ter a oportunidade, né, de passar um tempo sem ter esses recursos, essas distrações que se tornaram necessárias para a vida, mas que jamais deveriam ser necessárias, né? Quer dizer, a gente gasta dinheiro com distrações, a gente gasta tempo intencional com distrações. Uma disciplina como essa nos ajuda a perceber isso, a colocar diante dos nossos olhos que a gente está gastando tempo, que a gente está gastando dinheiro com aquilo que não é o essencial, Uhum. né? E ela nos ensina a voltar para o essencial, a voltar para o básico, né? Isso me lembra, e agora eu não separei a passagem, que isso agora eu estou improvisando, aí você me ajuda se eu falar uma besteira aqui. Não sei se era Elias ou Eliseu. Na minha memória é Eliseu, que ele ganha um quartinho em cima da casa de uma viúva que recebe ele. E aí o mobiliário dele naquele quartinho era uma mesa, uma cama e uma cadeira. Uhum. Imagina você morar num quarto, é uma prisão, né? Pra gente é Aparentemente uma prisão, não tem nenhuma privada lá, é isso privada, mesmo. prisão ainda tem privada. Ele tem uma mesinha, uma cadeira e uma cama. Uhum. E aquilo pra ele tava bom. Você fala, nossa, sem fone de ouvido, sem Netflix, o que ele faz no final do dia? Pois é. O que ele faz quando ele tá entediado? É. Essa capacidade de se ocupar com Deus, ou de se ocupar consigo mesmo também. A gente também não tá falando aqui que não é para ter lazer, que, Não. né? Claro que tem seu lugar, mas quem é que nunca ficou zapeando no Netflix e não acha nada? Porque, na Uhum. verdade, não é aquilo que você quer. Você tá Uhum. tentando matar a sua sede com o Netflix, quando, na verdade, a sua sede é por outra coisa que você não tá Uhum. fazendo, né? Uhum. Perfeito. A gente precisa encerrar por aqui, Fábio. E não é cortando você, não, tá? Como você sempre fica com medo de que aconteça. Mas é que o nosso tempo já deu mesmo. A gente vai, no nosso próximo e último episódio, tratar de 3 disciplinas que nos ajudam, que são consequências dessa, né? A gente falou de disciplinas que tratam do nosso mundo interior. São disciplinas mais introspectivas, disciplinas mais de autoconhecimento, disciplinas difíceis porque elas não fazem nada, né? Elas trabalham mais com privar-se de fazer as coisas, né? Para que apareça a realidade, né? De como nós temos vivido e tal. E de uma forma elas nos preparam para disciplinas exteriores, né? Uhum. Então a solitude que nos prepara para a comunhão, né? O silêncio que nos prepara para a palavra, né? Então são disciplinas que elas conversam e no nosso 8º e último episódio, a você que nos ouve, que nos assiste, nós voltaremos então para conversar sobre serviço, celebração e comunhão. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.